Então, pessoal, hoje na chamada do vídeo eu fiz uma brincadeira de dizer o seguinte: todo mundo fala, né? Nós estamos aí falando de tecnologia, de nuvem e algumas polêmicas agora com as empresas, essas demissões massas. Nós vamos ter um tempinho para comentar isso aqui também, que é interessante. Mas onde que essas empresas estão, né? Eu vou lá no meu telefone, vou lá no meu computador, eu consigo baixar um aplicativo, eu consigo utilizar, mas onde que elas estão? Essas empresas, a grande maioria, né, das que a gente conhece, elas estão numa região, uma região que é chamada de Vale do Silício. Né? Essa região, ela fica na costa oeste dos Estados Unidos, né? Então, pegando ali São Francisco e toda a área que a Baía de São Francisco banha, né? Estão ali alguns condados, e nesses condados estão instalados, né, empresas como Google, App, Facebook, Amazon, Netflix, LinkedIn, né? Muitas que a gente conhece e muitas outras. Mas por que que aconteceu essa concentração, né? De onde que vem essa história? Por que que essas empresas começaram lá? Por quê? Tinha uma coisa diferente nesse lugar, né? Começou primeiro porque lá tem duas grandes instituições de ensino, né? Stanford e Berkeley, que tem uma rivalidade muito grande, bem interessante a história. E aí, em 1930, dois estudantes de Stanford, né? Um com o sobrenome de Hewlett e outro de Packard, se encontraram, né, na faculdade, começaram a pensar que poderiam mudar os rumos dessa indústria para inventar um tal de transistor. Aí eles estavam pensando em quê? Acabar com a eletrônica baseada em válvula, né, que era utilizada naquele momento, e inventar o transistor. Para isso precisava de outras ligas, de outros materiais. E aí eles descobriram o silício, né? E aí tem uma história interessante, porque eles para poder desenvolver esse projeto, tinham que trabalhar noites a fundo, final de semana, e não tinham um lugar para trabalhar. E aí um dos professores dele em Stanford falou: olha, desde que vocês não façam muito barulho, porque vai incomodar minha esposa, vocês podem usar a garagem lá de casa, né? A garagem lá em Palo Alto, que é o próximo ali de São Francisco. E assim foi feito. E aí nasceu a HP, né? A Hewlett Packard. E ela nasceu numa garagem e foi muito interessante. Eu tive a experiência de ter ido lá em novembro de 2019. Tem até uma imagem aí lá na frente dessa garagem. E é interessante e é icônica porque lá tem uma placa que diz que o Vale do Silício nasceu aqui. Gente, eu não sabia, eu não conhecia essa história, Arley. Que sensacional. Você sabia disso, Tom? Não, não sabia. Que legal isso. A HP, então, surgiu assim. Surgiu assim. E é muito interessante, porque esse local é reconhecido como onde o Vale do Silício nasceu, né, como o berço. E quando você visita Stanford, quando você entra na escola de computação, né, no centro de computação, tem dois grandes edifícios, um à esquerda, à direita, um de frente para o outro. Olha o nome dos edifícios, Hewlett e Packard. Né? Eles deram... É muito interessante que eles deram o nome dos edifícios dos fundadores da HP. Mas foi só isso? Não. Aí nós estamos falando da diferença da comunidade acadêmica, da academia e dos estudantes, para poder ter algo diferente nesse local. Mas o que aconteceu? Logo após a Segunda Guerra Mundial, né, com o retorno aí das pessoas que estavam lá, e aquela guerra que começou ali já fria, né, e se estendendo, o governo dos Estados Unidos investiu numa indústria que chama Fairchild, falei certo, Fairchild Semicondutores. E ela se tornou a maior indústria de transistor baseada em silício. Ela processava a matéria-prima. Então, nesse momento, a gente tinha capital humano, a gente tinha pessoas lá por causa de Stanford, né, e Berkeley, a gente tinha uma indústria que estava produzindo matéria-prima, e a gente começou a ter o outro eixo, que é o eixo do empreendedorismo. Empresas de inovação começaram a surgir. Então, o que foi que aconteceu no início da década de 80, né, com a fundação da Apple? A Microsoft, que tinha sido fundada há um pouco tempo, né, um pouco antes, em 75, não foi fundada no Vale do Silício, ela foi fundada no Novo México, em Albuquerque. Mas vendo esse movimento, a proximidade com a fabricante de silício e a proximidade também com a HP, ela se mudou para lá, né? E aí não paramos mais, né? O Vale do Silício começou a receber todas essas empresas, todas essas pessoas, né? E começamos a criar tudo isso. Então, é uma área bem extensa, né? É uma área
eu não sei de cabeça a quilometragem, mas eu acho que compreende quase que uns 100 quilômetros assim, de área em volta da Bahia. Então são muitos condados, né? Então tem a sede da Apple lá, que é aquele anel, né, que fica lá em Cupertino, é muito visitada, né? Porque é maravilhoso, né? Dá para ver o edifício do espaço, né? O pessoal lá da NASA já tirou foto lá e mostrou isso, que é bem interessante. E aí, o que é importante para isso? Essas empresas, quando elas começaram a desenvolver isso, elas atraíram o quê? O capital de risco, que é grandes investidores investindo em empresas de inovação que iriam trazer diferencial para o mercado, né? Então, começou a ter todo esse movimento do empreendedorismo de startup, né? Inclusive, vocês estavam comentando há pouco com o Felipe, de um dos bancos aí que teve problema. Nós tivemos um banco lá agora, recente, né? O Silicon Valley Bank, isso aqui quebrou. Que era um banco que fomentava as startups, né, Antonelli? Estava ali fomentando as startups. Então, isso acendeu um alerta muito grande, e eu aproveito para fazer um parênteses aqui para dizer esse momento nós estamos vivendo. E até para fazer uma analogia aqui para quem está nos ouvindo, você imagina que você está construindo um grande edifício. Para levantar o edifício do zero, você precisa de muitas pessoas, muita mão de obra, muita coisa, muita ferramenta. Depois que o edifício está pronto, para esse edifício, né, ser dada a manutenção, não é necessário a mesma quantidade de pessoas, concorda? O que nós estamos vivendo no momento nas grandes empresas de tecnologia? Algumas corridas de desenvolvimento terminaram. Estão nascendo novas corridas de ouro, né? Por exemplo, a parte de inteligência artificial está aí em alta. Só que aí a inteligência artificial também tirando o emprego da tecnologia. Né? Fogo amigo, vamos dizer. Então, você começa a mudar esses lugares. Então, tem que estar tudo muito em movimento, né? Você sabe onde que é a sede? Imagina onde que é a sede da OpenAI, que fundou o ChatGPT? Não faço a mínima ideia. Fica onde? Lá também? São Francisco. Tá tudo lá. Tá tudo lá, né? Tá lá, tudo lá. Tá tudo lá. Então, o que a gente viu? E aí, o que acontece? Aí fez essa junção, né? Da academia, do empreendedorismo, e veio o governo fazendo isso. E aí isso, na década de 90, dois estudiosos deram um nome para isso. Falaram, olha, isso é a tríplice hélice da inovação, que é a junção da academia, do empreendedorismo e do governo com políticas públicas para avançar esse tipo de empreendimento e fomentar esse tipo de tecnologia. Por que o Vale do Silício é um sucesso? Porque teve muito dinheiro do governo dos Estados Unidos, né, lá investindo. Teve excelentes mentes, até hoje tem, para mim é o lugar, talvez, das mentes mais brilhantes do mundo, né? Tem vários outros, mas eu acho que o nível de concentração per capita é algo fora da curva, né? E aí se cria todo esse ambiente, né, Fernando? Então, é maravilhoso lá você ver a capacidade, né, de criatividade, a concentração de empresas e de pessoas. Só que tudo isso não é só flores, né? Tem coisas ruins, por exemplo. Para quem é um trabalhador dessa indústria de tecnologia de informação, um trabalhador médio, o preço de imóveis na região é altíssimo. Morar lá é muito difícil, né? Então, você imagina as pessoas que trabalham no Google, trabalham na Apple, né? Elas têm que morar muito longe, tem que pegar um trem, 2 trens, às vezes, né, para poder deslocar, porque lá próximo essa corrida inflacionou muito os imóveis. Ô, Arlen, deixa eu te perguntar uma coisa, explicado, né, para gente o que, de fato, como surgiu o Vale do Silício, né, o porquê, as empresas. Tinha uns anos atrás, um bairro aqui em Belo Horizonte, né, que se não me engano era o São Pedro, que as pessoas chamavam de Vale do Silício Mineiro. São Pedro Valley. São Pedro Valley. Eu queria que você contasse, explicasse isso também. Claro. Legal demais. E por quê, né? Excelente. Obrigado pela pergunta, Fernando. Por quê? Porque ali no bairro de São Pedro começaram algumas startups, empresas de tecnologia, a alugar alguns imóveis, algumas casas. Aí surgiram empresas de tecnologia e essas empresas se juntaram num movimento e deram esse nome fazendo uma alusão, né, ao Silicon Valley, ficou São Pedro Valley, né? Então ficou esse nome. E muitas dessas empresas já não estão ali no bairro, mudaram e tal, mas ficou essa história, algumas ainda permanecem, né? Ficou como sendo um local de inovação aqui do Brasil, de Minas, né? Mais localizado aqui em Belo Horizonte, tá? Então, assim, temos algumas ali, algumas se tornaram empresas muito grandes, né? Não tem nem sede mais aqui em Belo Horizonte, já estão em outros locais. Então, conheço muito desses empreendedores, é bem legal a história do São Pedro Valley, tá? E das pessoas que tiveram
em volta desse projeto. Legal. Mas voltando lá na questão da tríplice hélice, né? Isso é uma coisa interessante, e agora a gente fazendo uma localização para o Brasil, e aí um recado aqui, né, para nós, né, para os nossos políticos, para os empreendedores. A gente tem muita capacidade técnica, pessoal, de academia, muita capacidade industrial. Nós faltamos, sabe o que para nós? Políticas públicas concisas, que investam dinheiro permanentemente, né, numa região, num local que agregue todo mundo. Sim. Porque qual foi o segredo do sucesso lá? Claro que tem concorrência direta lá, mas eles sempre pensavam o seguinte: o pensamento do Vale do Silício é o seguinte: o que eu posso contribuir nesse elo dessa corrente? Aonde eu vou contribuir com quem já está lá e o que eu posso contribuir com quem vai chegar? Olha que legal, né? Então, eles se juntam. Eles não são separados, eles são muito próximos uns dos outros. Eles aprendem e compartilham muita informação, né? Então, e isso mesmo as grandes empresas, mesmo as grandes, mesmo né? em grandes empresas. É normal você estar andando na rua e ver Mark Zuckerberg andando no centro de São Francisco. É normal você ver grandes executivos e eles se encontram, né? Tem os eventos hackathons lá, que são eventos para fazer pitch de startup. De repente, chega lá um desses bambambãs lá, vai escutar uma startup lá de jovens estudantes, né? A turma está toda lá, Eu né? tive a oportunidade de ir num evento desse, inclusive teve um dos escritores lá que estava dando autógrafo, eu consegui o autógrafo dele. Então é bem interessante. Olha, você falou dessa concentração e tem também a questão da retenção do talento e a atração de outros talentos, né? Muita gente que sai daqui, que destaca aqui, vai para lá, eles vão trazendo esses talentos para junto ali, né? Tudo para o Vale do Silício, né? O que não acontece muitas vezes aqui, não tem essa política de retenção, né? Não. Boa pergunta, porque o que acontece, Leonel? Pensa o seguinte: você quer beber água na fonte? Melhor, né? Lá é a fonte. Então, tanto para quem quer consumir ou para quem também é criativo e desenvolve, quer trabalhar, lá estão os melhores empregos. Não só financeiramente, mas das melhores condições de você entregar o seu melhor trabalho, você desenvolver o melhor projeto, né? Então tem todo um atrativo. Existe uma preocupação muito grande com essas demissões que estão acontecendo lá, né? Muitas pessoas têm aquele visto de trabalho, né? Esse visto ele tem um período para vencer, então eles estão vendo alguns movimentos, as pessoas estão tentando se realocar rapidamente para não perder isso e ter que voltar aos seus países de origem, né? Tem muitos brasileiros lá, muito, pessoal. Só que eu vou dar, né? O engenheiro-chefe da Netflix é brasileiro. O engenheiro-chefe da Netflix. Ele coordena a parte de performance da Netflix, para ver se o Netflix está rápido em todos os dispositivos. Ele que cuida disso é um brasileiro. Gente boníssima, o André. Um abração para o André aí. Mas é isso. É um local para citar, é um local para se conhecer. E eu acho que esse momento agora está se iniciando uma nova corrida do ouro que se começou lá com o Silício, lá atrás, né? Formando todas essas empresas, colhendo tudo isso que aconteceu. Agora nós estamos falando da corrida de inteligência artificial, pessoal. Nós estamos aí com o GPT já na versão 4, tem coisas que estão surgindo. Fecha emprego, demite pessoas, abrem novas portas. Olha a vaga que eu vi de emprego nos Estados Unidos. $28 mil para um analista de script para prompt de ChatGPT. Sabe o que tem que fazer? Escrever as perguntas complexas para o desenvolvimento do trabalho da inteligência. É isso aí. Gente, linkando o futuro com o passado, Felipe Vieira falou de Plutão, há 250 anos com a Revolução Francesa. Ele está de volta agora com a Revolução do ChatGPT, da inteligência artificial. As novidades, e é isso, né? Sacudindo o mundo para novos tempos, né, Falando Allen? desse período de 20 anos que começa agora, revolução e de criações, surgirão coisas que a gente nunca imaginou. É um período agora. Linkou direitinho. Também que vai ficar gravado o que eu vou dizer aqui. Nós, daqui 6 meses, não seremos os mesmos em relação a IA. Escutem, está muito rápido. Está muito rápido. Eu também estou impressionado. Eu queria deixar um convite final aqui. Com esse movimento todo, né, da IA, tudo isso que aconteceu, essa história que vem acontecendo no Vale, né? Eu sempre tive vontade de fazer isso através da Sucesso. A Sucesso é uma entidade sem fins lucrativos, né, que cuida dos usuários no Brasil, defende o direito dos usuários. Nós estamos fazendo uma missão lá para o Vale do Silício. Então, quem ficou curioso, né,
Quem quer conhecer um pouco mais, tem uma oportunidade, né? É só entrar, acessar o site da Sucesso aí, a Amanda vai colocar aí para nós, sucesso.org.br. Nós vamos fazer uma missão com todas as regionais da Sucesso no Brasil, levando empreendedor, levando quem quer investir, empresário que quer investir, levando algum curioso que quer conhecer simplesmente lá. Nós vamos fazer essa missão na segunda quinzena de junho e vai ser fantástico. Eu não tenho dúvida nenhuma que é uma experiência que impacta e muda a vida, gente. Maravilha! Deve ser maravilhoso. Arley, querido, um beijo para você, até daqui a 15 dias. E quem quiser saber mais sobre esse assunto interessantíssimo, é só entrar no nosso portal que tá lá, né? Tá lá no portal, tá lá o nosso artigo, tá saindo agora, com muito mais detalhes. Eu fiz uma breve relato aqui de história. A história tem mais capítulos, muito mais capítulos, né? De pessoas envolvidas. Acessa lá o portal que vocês vão ter tudo lá. Tá bem, um beijo para você, muito obrigada, boa semana. Tchau, Arley. Valeu, pessoal, boa tarde, boa semana para todos. Boa tarde, boa semana.